Bem, voltando então. Nós temos ainda o princípio da causalidade ou consequencialidade, que está previsto lá no artigo 573, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Penal, referente à nulidade de um ato, sendo que esta, uma vez declarada, também gerará repercussão nos atos que dele dependam diretamente ou que sejam consequência. Portanto, se um ato é nulo, declarado, os demais atos que vêm após ele e dependem da existência dele, também serão considerados nulos. Existe, pois, então, a nulidade originária e a nulidade derivada. Cabe ao juiz, ao reconhecer a invalidade de determinado ato, verificar se essa nulidade não se propagou a outros atos do procedimento que estão diretamente relacionados ao primeiro. Hipótese, então, que, se verificado, levarão à nulidade dos atos consequentes. Por exemplo, se for observada e declarada nula uma sentença, reconhecida a nulidade dessa sentença, os atos anteriores, eles continuam valendo. O princípio da consequencialidade será da sentença para frente, já que esses atos anteriores, eles talvez, e aí terá que ser dito pelo juiz, não exerceram qualquer tipo de influência naquela decisão. Então, o que se terá que observar é se daquele ato considerado inválido, os que decorreram dele, os dali para frente, devem também ser invalidados ou não tiveram nada que possa ter sido contaminados e, portanto, aplicar essa regra. Bem, aqui então, se verificar que apenas há um ato, ou se verificar que não houve prejuízo, há o princípio da convalidação ou da sanabilidade. Eu falei, nós vamos sanear o processo. Nós vamos transformá-lo num processo correto dentro dos procedimentos previstos em lei. E as nulidades relativas, como já dito, elas permitem, então, a convalidação dos atos, podendo ser aproveitado aquele ato atípico ou mesmo superado. Lembrando que, desde que não seja demonstrado que houve prejuízo à defesa. O modo sanável mais comum é o princípio da preclusão, ou seja, a parte ela não argue a nulidade no tempo oportuno, naquele momento em que a lei determina que deve ser arguído, e, diante disso, eles acabam pela preclusão, por ter passado o prazo sem essa ocorrência, em convalidação. Essa convalidação pode ser através de ratificação, que é uma maneira de revalidar a nulidade em razão da ilegitimidade da parte. Então, vamos supor que a lide tenha se iniciado com uma parte legítima. Porém, durante o processamento, a parte legítima comparece antes da sentença e ratifica todos os atos anteriores praticados. De acordo com o artigo 568, há a convalidação dessas nulidades. Aqui a ilegitimidade, já tocando nesse assunto, ela pode ser por processo ou pode ser pela causa. É a de causa e a de processo. A da causa é se o Ministério Público, por exemplo, oferece denúncia numa ação em que está previsto que se procede mediante ação penal privada ou queixa-crime. E a do processo seria se a queixa-crime fosse oferecida em ação penal privada, ou de quem oferece a queixa-crime é uma pessoa estranha que não o ofendido.
ou mesmo seu representante legal. Então, nós temos a ratificação como forma de se tornar válida a legitimidade do processo, pois ela configura a nulidade relativa. Já em relação à nulidade ad causam, nós não podemos convalidar porque a lei define que aquela ação penal é de natureza pública, incondicionada. Então, a parte, a vítima, ela não pode tomar o lugar do Ministério Público para oferecer uma queixa-crime, a não ser que haja aquela hipótese de que não tenha sido proposta ação pública no prazo determinado e que essa seja, então, subsidiária. Mas vamos supor que não é esse o caso. A situação é que trata-se de um crime de furto, onde se sabe que a ação penal correta é pública e incondicionada, ou seja, ela tem que partir de uma denúncia do Ministério Público, ele é parte, ele é o autor da ação penal, e a vítima, então, atropela o procedimento e resolve apresentar uma queixa-crime com o objetivo de punir o réu. Nós não podemos, então, considerar isso válido, porque ela não tem legitimidade para a causa. Diferentemente da legitimidade para o processo, onde, como já dito, pode ser convalidado. Também temos que observar o que diz o artigo 569, que é o jeito encontrado para se convalidar as omissões constantes na denúncia ou na queixa, sendo mais que a ratificação, pois implica um acréscimo naquilo que já existia, como, por exemplo, a prova da miserabilidade do ofendido. Nós vimos que tem determinadas ações, vocês viram isso em direito penal, em que a titularidade da causa passa ao Ministério Público, ela era de ação penal privada, mas ela acaba se transformando em ação penal pública, quando comprovada que a parte é miserável. Vamos supor que o Ministério Público tenha proposto a denúncia, e não tenha juntado esse documento. Então, é possível que haja esse suprimento, trazendo aos autos o documento necessário para comprovar a miserabilidade e, por consequência, a legitimidade do Ministério Público. Então, ratificação, no primeiro momento. Segundo, nós vamos trazer os documentos necessários, ou o que for necessário, para suprimir aquela falta. E, em terceiro, a substituição, ou seja, revalidam-se nulidades da citação, da intimação, da notificação, quando, por exemplo, o réu é procurado em um único endereço, não é encontrado, mas ele tem vários endereços que ele indicou nos autos. E logo em seguida já se procede à citação por edital. A gente sabe que a citação só pode ser por edital quando não houver outras formas de se conseguir encontrar o réu pessoalmente. Então, se ele deixou vários endereços e foi procurado apenas em um, nós podemos substituir essa situação, expedindo outros mandados de citação em outros endereços para que se proceda à citação pessoal. Mas é necessário que ele apareça em juízo e faça e provoque esse reconhecimento. Isso está previsto lá no artigo 570, levando então a se considerar prejudicada a citação por edital. Bom, nós temos o artigo 564, que é um dos mais importantes nessa matéria de nulidade, que traz as espécies de nulidade. O primeiro item, ele fala por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. O que é incompetência? Competência é o limite da sua jurisdição, ou seja, uma competência comum ou uma competência especial. Também em relação à hierarquia e também em relação à matéria, bem como à competência recursal. Então,
não se pode mudar a competência por vontade das partes. Ou seja, eu quero que determinado juiz julgue a minha causa e eu vou direcionar a ele. Não. Isso, a regra da competência é de acordo com o lugar onde ele se encontra e aquilo que está sob sua jurisdição. Então, eu não posso, por exemplo, querer que um juiz do cível analise uma matéria criminal que não é da sua competência. A inobservância dessas competências faz brotar uma nulidade processual absoluta, a do inciso 1, não se convalidando e pode ser arguída a qualquer tempo, como eu já falei, não existe preclusão, ou mesmo ser reconhecida de ofício, sem necessidade nenhuma de se comprovar o prejuízo. A competência territorial, entretanto, ela é relativa e ela depende de arguição da parte, sob pena de preclusão. Ou seja, se não arguída no momento oportuno, ela acaba sendo prorrogada a competência e o vício se encontra sanado. Então, vamos supor que eu ingresse com uma ação no juízo da comarca de Rio do Sul, quando, na realidade, há uma possibilidade ou há um erro já pré-definido de que a competência seria da comarca de Rio do Oeste. Como a lei diz que a competência territorial ela é relativa, eu tenho que excepcionar a competência através de autos próprios e tem um prazo para isso. Feita a exceção de competência, se for declarado competente o juiz de Rio do Oeste, o processo será encaminhado para lá. Se não feita a exceção de competência territorial, preclui-se a possibilidade de estar a qualquer momento levantando essa questão e a competência acaba se tornando, então, do juízo de Rio do Sul, mesmo que se verifique, por exemplo, que o fato ocorreu na comarca de Rio do Oeste. O artigo 570, então, nos diz também que, declarada a incompetência relativa, só se anula os atos decisórios. O que é suspeição e suborno do juiz? Aqui nós temos a suspeição como nulidade absoluta, que é aquelas situações em que o juiz tem interesse na causa, que o juiz ele é suspeito por ser amigo das partes, onde ele, de alguma forma, vai perder já está contaminada o seu dever de imparcialidade. E o suborno é a corrupção na sua melhor forma de aparecer, ou seja, quando você recebe alguma vantagem ilícita para decidir de um modo que seja adequado a determinada parte. Então, isso acaba se tornando uma nulidade absoluta. Nós temos também a nulidade por ilegitimidade de parte, ou seja, aquela pessoa que não pode integrar a relação jurídica processual. O menor de idade, ele pode ser réu? Ele não pode. Nós vimos que a lei faz duas distinções. Aqueles que têm menos de 18 anos, eles não praticam delitos, mas atos infracionais, e a eles são aplicadas medidas socioeducativas que estão previstas lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, com um procedimento totalmente distinto do procedimento ordinário, quando se apura uma infração penal e o réu é maior de 18 anos. Aqui também nós estamos diante de uma nulidade insanável, supondo que, não verificada ou não buscada a idade do réu, ou se denuncia um menor de 17 anos. Nós não temos como sanear esse fato, mesmo que ele venha a completar 18 anos no curso do processo, porque quando da ocorrência do fato, ele era inimputável e não poderia ser visto, não poderia ser denunciado como
como acusado, como réu. Ele teria que ter um outro tratamento jurídico. Também nós podemos falar em capacidade postulatória, que é aí aquela situação em que a pessoa que está defendendo o réu não está plenamente, não é um advogado, ou não está temporariamente afastado, ou está cumprindo alguma punição disciplinar, e aí nós podemos, aí já se trata de uma nulidade sanável, prevista lá no artigo 568 do Código de Processo Penal, desde que se substitua essa pessoa, esse defensor, por outro que tenha capacidade postulatória. Também nós vamos encontrar nulidade quando não tivermos como faltar as fórmulas ou os termos seguintes. Observem o que diz o artigo 41 do Código de Processo Penal. Ali traz tudo o que deve constar na denúncia, ou na representação do ofendido, ou na requisição do ministro da Justiça, dependendo do tipo de ação penal. Se, por exemplo, faltar algum daquelas situações que ali está prevista no artigo 41, nós vamos estar diante de uma falta decorrente de uma fórmula expressa no procedimento. Nós vimos também que aqueles crimes que deixam vestígios, eles precisam a lei determina que seja feito o exame de corpo de delito. Existem situações em que o crime deixou vestígio, não foi feito o exame de corpo de delito e acaba o réu sendo absolvido por falta de materialidade, porque também não foi observada uma situação de que é necessária ao deslinde, ao processamento, melhor dizendo, do feito. Também observamos a necessidade de nomeação de defensor quando o réu não vier acompanhado de defensor, ou quando ele estiver ausente, e de curador ao réu menor de 21 anos. Essa parte do artigo 261, ela deixou de existir a partir do momento em que nós trouxemos a idade no âmbito civil de 18 anos também, acabando com aquela diferenciação que existia entre 18 e 21 anos. A ausência de nomeação de defensor, ela configura uma nulidade absoluta, o que prevê que possa o juiz declarar a qualquer momento. Outra nulidade também absoluta é quando você não abre vista ao Ministério Público para que ele possa ter ciência ou intervir em qualquer ato do processo criminal, seja de ação penal pública ou subsidiária. Ele é o titular da ação penal e ele tem que estar ciente para poder intervir de todas as decisões que forem proferidas naquele processo. A nulidade de citação, que eu já falei, ela pode ser sanada se porventura o réu comparecer, ele souber por alguém e comparecer na data ou apresentar as suas alegações no tempo previsto. Isso está lá no artigo 570. Então, nós temos que observar esses detalhes. Outra situação interessante é a questão da necessidade de interrogatório do acusado, é uma formalidade expressa e necessária quando ele responde o processo presente. Aqui nós só não podemos confundir o fato de não interrogarmos porque houve uma falha no procedimento, ou seja, ele não foi intimado para o interrogatório, com o fato do réu ir ao interrogatório e não querer falar nada e usar o seu direito constitucional ao silêncio. Então, são situações distintas que devem ser observadas.
a falta de interrogatório, ou seja, o erro do judiciário em não intimá-lo para comparecimento para ouvir a sua versão, é uma causa de nulidade absoluta. O fato dele não falar em juízo, embora esteja intimado para tal, é uma matéria de defesa que está prevista na Constituição e que ele não tem obrigação nenhuma e nem pode ser levado em conta que o seu silêncio trará qualquer prejuízo a ele. Também temos que observar como nulidade os prazos para defesa e para acusação. E esses prazos, então, essas nulidades decorrentes desses prazos, elas são consideráveis sanáveis de acordo com o artigo 572. O mesmo se diz se considera ou se concede um prazo menor do que aquele que está previsto em lei. Também a sentença de pronúncia, as irregularidades que possam constar, as irregularidades constantes naquele procedimento todo especial do júri, do plenário, que nós já estudamos, onde vai refletir uma nulidade absoluta ou relativa, dependendo se esses atos ou esses defeitos podem ser supridos ou não. Então tem que se analisar caso a caso, mas se observar o procedimento como se encontra ali descrito no Código de Processo Penal. Também as questões das intimações do réu, por exemplo, para a sessão de julgamento, quando não é permitido o seu julgamento à revelia. Isso se constitui uma nulidade relativa prevista lá no artigo 572. Assim, também a intimação das testemunhas, que são consideradas imprescindíveis ou arroladas no libelo ou na contrariedade ao libelo. Também é uma nulidade, essa no caso é uma nulidade relativa, podendo ser sanável também pela regra do artigo 570. Caso a testemunha resida fora da comarca, ela deve ser inquirida mediante carta precatória, e hoje, certamente, com o que nós já temos de mudança nos procedimentos, agora ingressando no procedimento virtual, as audiências virtuais, inclusive poderá ser ouvida até desta forma diante do Conselho de Sentença. Observar, então, todos aqueles detalhes que compõem o procedimento do Tribunal do Júri, que qualquer um deles poderá configurar um vício absoluto ou relativo, e que poderá, então, vir a criar uma situação que fará com que o júri seja refeito, a sessão plenária seja refeita. Importante lembrar que a incomunicabilidade dos jurados, ela também gera uma nulidade absoluta, porque nós temos isso previsto constitucionalmente. A gente viu que os jurados, uma vez sorteados, eles não podem conversar entre si sobre o processo em julgamento durante a sessão, até que este seja efetivamente julgado. Se há quebra de incomunicabilidade, há um vício, não há necessidade de se provar o prejuízo, já há uma presunção, e há necessidade, então, de se dissolver o Conselho de Sentença e se retomar o julgamento desde o início com um novo Conselho de Sentença. Então, observem que há necessidade de se observar a questão da formalidade. Se essa formalidade constitui uma nulidade relativa ou uma nulidade absoluta. Se pode ser sanada ou se não pode ser sanada. Se essa formalidade é essencial ou não. O que se entende por formalidade essencial? Ela é aquela sem a qual o ato não atinge a sua finalidade. Vamos supor, a denúncia não descreve o fato com todas as suas circunstâncias. Como é que eu vou poder me defender de algo que eu não sei? Não está descrito. Então isso certamente já me demonstra, sem necessidade de comprovação,
um enorme prejuízo. E lembrando sempre que, em face do princípio da instrumentalidade das formas, não se anula o processo por formalidade, por falta de formalidade irrelevante, ou aquela que não foi capaz de gerar prejuízo às partes. Como já falei, no inquérito penal podem acontecer atos anuláveis, mas esses não causam efeitos e nem reflexos na ação penal. Aí, o que leva os vícios do caderno processual, do caderno policial, a não estarem ligados aos atos da ação penal. Ele só vicia os atos dele próprio, nunca alcançando a ação penal. Vamos supor que não tenha sido seguida a formalidade específica da prisão em flagrante. Não foi obedecida às formalidades. O que prejudica aqui é a própria prisão e não o fato decorrente dessa prisão, ou seja, não o crime praticado por esse réu. O que poderá acontecer é que, se não observadas as formalidades essenciais, o réu será solto e nós seguiremos o processo com o réu solto, a ação penal, enfim, terá seguimento pelo fato praticado e não pela ausência de formalidade na prisão em flagrante. Então, pessoal, isso é o mais importante, isso é aquilo que a gente tem que ter guardado em relação às nulidades. Vocês vão encontrar os slides, eles estão bem distribuídos, eles estão bem confeccionados, traz toda a matéria assim de forma bem resumida em relação às nulidades, mas precisam ler o capítulo referente às nulidades que se encontra no processo penal, principalmente para saber de quando se trata de uma nulidade relativa, quando se trata de uma nulidade absoluta, quando se precisa demonstrar o prejuízo, quando não há necessidade porque ele já é presumido, o que é um ato sanável, o que não é um ato sanável, o que é necessário se reproduzir, o que é necessário, o que é possível se consertar, vamos assim dizer, grosseiramente falando, sem que haja necessidade de uma nova produção probatória ou documental, seja do que for. Qualquer dúvida, à disposição, e boa sorte na prova. Espero que todos se saiam muito bem. Acho que nós estamos tendo sucesso nas nossas aulas e tenho, na medida do possível, conforme vem os questionamentos, eu tenho, em particular, tentado sanar as dúvidas dos colegas. Um abração e um beijo a todo mundo.